Olá, Thiago. Como é que tá? Boa Fala, tarde, tudo André. bem? Tranquilo, cara. Então, acredito que a gente conseguiu desenvolver bem o trabalho, né? Aí com base em tudo que a gente viu em sala de aula e estou compartilhando aqui a nossa apresentação, né, para a gente discorrer aqui ao longo do dia. Então, acredito que foi um trabalho muito bom, deu para a gente ver, inclusive pensar em desafios complexos e concretos reais, né, para o nosso, tem a ver com o nosso dia a dia, né? Excelente, excelente. E acho que a gente conseguiu realmente colocar, né, passar por todos os passos, né, para o desenvolvimento de um projeto de uma rede colaborativa, né, passar pelos 10 passos, né, que foram propostos. Então, a gente conseguiu, de fato, definir o problema, né, ser resolvido, definir o objetivo, os beneficiários da rede, e até chegar, né, aos riscos, né, entender os riscos, e a gente realmente se debruçou muito sobre os riscos e o que é que a gente consegue realmente mitigá-los ou até eliminá-los, né. Vamos ver o que é que a gente conseguiu, vamos apresentar. Exatamente. E aqui, o nosso tema, pensando aqui na educação técnica no Nordeste, né? E já passando aqui para o próximo slide, né? A gente tem hoje os 17 desafios aí das ODS, né? Então, esse é um ponto muito importante. E o Nordeste, temos um grande taxa de analfabetismo, né? Então, seria o apoio à educação técnica no Nordeste com a iniciativa privada apoiando, né? Grandes corporações. Pois é. E assim, definição do problema, né? Ou seja, o que é que a gente entendeu com por que, né, fazer uma rede colaborativa? Qual seria o problema para ser solucionado, né? Então, assim, a gente sabe que no Nordeste, né? Aqui no Nordeste somos nordestinos, então a gente sabe que tem uma falta de mão de obra qualificada, né? Enorme, uma escassez de recursos educacionais, né? O acesso a custo e qualidade realmente é muito precário, é muito difícil, né? E que realmente tenha um alinhamento com o mercado de trabalho. Então, isso acaba a gente tendo uma baixa qualidade de mão de obra e até evasão de empresas, né? Empresas, grandes empresas que poderiam se instalar aqui no Nordeste, elas acabam não se instalando, né? Porque ela não tem mão de obra ou até indo procurar essa mão de obra em outros estados, né? Realmente. E aqui os principais objetivos, né, estratégicos, olhando, né? O objetivo estratégico é formar mão de obra qualificada, como mencionamos, né? Gerar oportunidade para esses jovens nordestinos que, na maioria das vezes, né? Hoje talvez um número um pouco menor, mas no passado uma invasão muito grande para outros estados, mas isso ainda acontece porque as grandes empresas estão nos grandes centros, né? Onde há mais oportunidade, onde há as grandes instituições de ensino também, não somente para se desenvolver tecnicamente, profissionalmente, como também na parte educacional, com melhores cursos, né? Mais credenciais, reduzir a taxa de analfabetismo hoje, que é a maior do Brasil, aqui no Norte e Nordeste, e aumentar a empregabilidade local, principalmente em cargos de níveis técnicos e táticos, que esses empregos eles ficam de níveis técnicos, ou até níveis superiores, né, mas tratando o nível técnico principalmente, eles ficam com pessoas que são importadas ou de grandes cidades do Nordeste ou de outros estados também. E com isso, né, tendo a oferta de mão de obra, a gente atrai grandes empresas, não só empresas nacionais, mas até multinacionais também, que às vezes tem como grande desafio na fabricação, na produção, ali grandes indústrias, a falta de mão de obra qualificada. Isso aí. Bom, aqui a gente, né, pensou, né, quais seriam os beneficiários da rede, né? Então, ou seja, as grandes corporações, né, que de fato precisam dessa mão de obra, as plataformas de ensino, né, e que conseguem disseminar esse ensino, instituições de ensino, né, que detêm realmente o know-how, de metodologia de ensino, detêm os professores, né, e as famílias de baixa renda que precisam de empregabilidade, né, requerem essa empregabilidade e requerem enfim, e vão se beneficiar, né, com essa rede. Passa, por favor, André, para o próximo. Bom, e aqui de forma mais macro, né, de forma mais micro, desculpa, nós pensamos aqui o seguinte, nos beneficiários, né, que seriam esses jovens de baixa renda, entre 15 e 25 anos, né, com renda de 0 a 3 mil reais, alunos de escola pública, famílias, né, desses alunos também, né, e empresas que no futuro, né, que contrataram esses jovens, e a população nordestina como um todo, né? Excelente. E aqui a gente pensando já nos fatores contextuais, né, como um todo, né, temos os contextos socioeconômico, político, empresarial, educacional, tecnológico, né, e aí nós temos aí no socioeconômico a desigualdade de renda, a falta de oportunidade, baixo nível de educação técnica, como a gente comentou. No contexto político nós temos a instabilidade política regional, que é muito grande, e a influência do governo estadual e federal. No contexto empresarial, né, a participação e o engajamento dessas grandes empresas. O mais importante é o engajamento deles, né, e as motivações e capacidade de investimento que eles têm para pensar ali no longo prazo, né. No contexto educacional, que é a capacidade das instituições de ensino, a disponibilidade de recursos que ele tem e infraestrutura, né, e a qualidade dos cursos técnicos para a preparação desses alunos. No contexto Excelente. tecnológico, né,
a disponibilidade e acesso à plataforma digital. Eles têm a infraestrutura de conectividade e pode trazer para essa região. Bom, e as ações, né? O que é que a gente pensou como as ações colaborativas, né? São ações concretas para atingir os objetivos, né? O desenvolvimento de currículo, né? E programa de educação, né? O programa educacional, a implementação das plataformas de IAD, né? Para poder disseminar esse conteúdo, a formação de professores, e capacitação em metodologias inovadoras, né? Campanhas de divulgação e sensibilização da comunidade, também muito importante. O monitoramento, né? E a avaliação contínua dos resultados, para saber se de fato está atingindo esse objetivo, né? Ter bons KPIs que realmente consigam avaliar isso, e a adaptação do plano de ação, né, em função de mudanças contextuais, né, então, de fato, avaliar essas mudanças, né, e comparar com os resultados obtidos, né. Perfeito. E que os benefícios do projeto, né? A gente pensando aqui, né, numa estrutura, né, dos benefícios do projeto que ele vai agregar e vai aportar aqui para esse público, né, somente dos estudantes, né? A gente pensando no capital social e olhando muito uma perspectiva das relações verticais e relações horizontais, né? Parcerias, alianças, cadeia de suprimentos, rede de fornecimento, consórcio, né? Que seriam essas grandes empresas entrando. E na parte do capital social, o projeto ele vai fortalecer as relações entre diferentes atores, gerando confiança, colaboração, tem ganho de escala, né, com um recurso melhor utilizado, gerando ganho de escala potencial, que essas empresas precisam desses profissionais e elas vão se beneficiar desse ecossistema, dessa rede colaborativa, essas soluções coletivas, né, que é esse problema complexo, né, como nós já relatamos, que é um grande desafio da falta de mão de obra qualificada, ela requer soluções colaborativas, né, que considera essas diferentes perspectivas, né, e sem isso o governo, por si só, ele é falho, ele é omisso nisso, redução de custos, e que através dessas plataformas, né, criando toda essa rede de partilha de responsabilidade, pode-se otimizar recursos com menores custos, criação de valor compartilhado, né, que todos os participantes eles vão beneficiar, isso é o objetivo principal aí desse ecossistema, né, essas famílias de baixa renda, né, que eles vão ter oportunidade de educação, principalmente o Nordeste com o desenvolvimento econômico, e aprendizagem e inovação, né, a colaboração ela vai incentivar essa troca de conhecimento e a inovação em método de ensino e formação profissional. Excelente. E aqui a gente pensou, né, no ecossistema, né, então, já montando esse ecossistema, né, ou seja, colocando aqueles players que de fato a gente já elencou nos outros slides, então, ou seja, a gente tem aqui esse ecossistema onde tem as grandes organizações, as instituições de ensino com os métodos, a plataforma digital com a disseminação, né, a escalabilidade desse ensino, as famílias, né, de baixa renda usufruindo de fato e sendo capacitada e com empregabilidade. A gente tem também, pessoa aqui também, outros players desse ecossistema, né, que seriam os franqueados dessas grandes instituições de ensino, né, a gente sabe que muitas instituições de ensino funcionam como um modelo de licenciamento barra franquia, onde a gente tem grandes instituições, onde elas têm uma rede capilar, né, de instituições que replicam aquele material. E tem o próprio governo também, né, ou seja, o governo que ele não consegue atingir realmente essa sua função de educacional e acaba gerando diversos problemas, né, sociais, econômicos. Então, que esses problemas, de certa forma, seriam mitigados com projetos como esse, com ecossistemas como esse, e o próprio governo também seria beneficiário, né, porque, principalmente falando de cidades do interior, né, onde com a mão de obra realmente muito escassa, então, essas famílias, essa mão de obra que seria qualificada, elas podem, inclusive, trabalhar para o próprio governo, então, e no futuro, né, então, eles também são beneficiários do programa, né? Excelente, Thiago. E aqui a gente pensando aqui na governança, né, partindo do referencial teórico que nós temos aí, pensando nas redes colaborativas de impacto, né, e partindo de plano de governança dessas redes colaborativas, né, e dentro dos três modelos de governança, acredito que a governança liderada, né, governança líder ali, com organização líder, ela é muito importante, ela se adequa melhor a esse tipo de modelo de negócio, né, como modo. E aí, a organização líder, ela seria essas empresas, como a gente falou, né, que há grandes corporações aqui no Nordeste, CSN, pode vir também, Petrobras, Votorantim, até mesmo os bancos, os grandes bancos, podem apoiar nesse sentido. E aí precisamos estruturar essa governança, né? Pensando numa coordenação geral, que ela vai definir a visão estratégica, os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho, acompanhar o progresso do projeto, garantir o atingimento dessas metas, vai trabalhar a organização, ela vai garantir a alocação de recursos, né? Mobilizar recursos financeiros, humanos, e aí incluindo também a coordenação de financiamento público também, né, nesse caso, e até privados,
A gestão dos stakeholders, que é manter essa comunicação aberta, transparente entre os stakeholders, né, incluindo a relação, construção de relacionamento, né, e confiança, construção de ensino, essas grandes empresas, famílias, e criar um mecanismo de participação e feedback. Monitorar e avaliar, né, que definir esses indicadores de monitoramento do progresso e de impacto do projeto, e além das avaliações periódicas, né, para medir a eficácia das ações e garantir essas adaptações à mudança. E gestão de riscos, nós vamos falar mais no final, que é um dos pontos mais críticos aqui, que é identificar e mitigar os riscos, né? Eu acredito que a governança ela tem um papel muito importante nisso, que é mitigar os riscos, né, dos mais diversos possíveis. Excelente. E, bom, aqui é a organização, né, da estrutura, né, a estruturação, né, da governança, ou seja, a gente tem a organização líder, a gente tem um conselho diretor, né, composto por representantes da organização líder, grandes empresas, instituições de ensino e governo. A gente tem um comitê executivo, né, responsável pela execução do plano de trabalho. A gente tem a equipe de trabalho, né, ou seja, uma equipe multidisciplinar, formada por representantes de diferentes stakeholders, e as plataformas digitais, né, onde ela vai realmente conectar esses atores, né, compartilhar essa informação. Importante que ela se conecta, e pensando no framework desenvolvido pelo professor Wegner e o Verschoor, em 2022, né, nesse referencial teórico de rede colaborativa, e pensando nas microgovernança de redes. E aqui na parte nas funções da microgovernança de rede, né? E aí é buscar alinhar, mobilizar, organizar, integrar, arbitrar e monitorar, né? Alinhar, que é o conselho diretor, né, já estabelecido, ele vai definir os objetivos estratégicos, o comitê executivo ele vai traduzir em planos de ação concretos e vai assegurar que haja alinhamento entre as diferentes partes. Vai mobilizar com comunicação, envolver líderes comunitários, até com ONGs, para poder captar, né, envolver essas famílias de baixa renda, que isso é um desafio muito grande, né, captar essas pessoas, né, organizar, criar os processos claros, né, para recrutar, selecionar esses estudantes, fazer a gestão do curso, monitorar os resultados, relatórios, integrar, né, utilizando essa plataforma digital para conectar esses diferentes atores, facilitando a comunicação e a colaboração também entre as empresas, instituições de ensino e estudantes. E arbitrar também, que aí entra o comitê executivo, que ele vai ter o poder de resolução de conflito, definir quais são as prioridades e sempre também manter a transparência e o diálogo. E o monitoramento, né, muito importante, né, ter os KPIs, né, que aí vai monitorando esse progresso, né, dos objetivos, né, incluindo taxa de conclusão, empregabilidade dos alunos, né, que seria o pós conclusão dos cursos, né, fazer um acompanhamento também após isso, e o impacto socioeconômico nessa região. Excelente. Bom, e aqui são as práticas, né, de microgovernança que são necessárias, né, ou seja, os acordos, os contratos claros, né, definindo os compromissos, o arranjo, né, de uma estrutura organizacional clara, definindo os papéis, responsabilidades, e o engajamento, né, foco aqui nesse engajamento, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que, enfim, que são os mecanismos de feedback, reunião, né, diálogo aberto, canal de comunicação, para realmente ter o engajamento de todos os stakeholders, né? E um dos pontos importantes, né, pensando na rede colaborativa, são as saídas, né, da governança, que é o processo de construção aí da confiança, né, entre os diferentes atores, que é um processo complexo, né, sempre baseado na transparência, na comunicação, eles entendendo, né, os resultados que o projeto ele vai trazer, na aprendizagem, né, a melhoria contínua dos processos, né, baseado nessa avaliação de resultados, troca de experiência. A legitimidade isso é um ponto muito crítico, né, que ele precisa dessa aceitação da comunidade, como se fosse uma licença social ali, né, da comunidade para eles aceitar e as autoridades locais, né, abraçar e estar engajado, né, e aí essa legitimidade é importante, né, trabalhar na eficácia, eficiência, né, para atingir os objetivos propostos e, obviamente, né, o resultado é o impacto social e econômico, que é redução do analfabetismo, aumento da empregabilidade, atração de investimentos e o desenvolvimento econômico sustentável no Nordeste. Excelente. Bom, e aqui os riscos, né, propriamente elencados, né, o que é que a gente entendeu, né, que são os riscos envolvidos, né? Então, a falta de coordenação e governança, né, a gente já citou muito anteriormente, né, ou seja, uma ausência de estrutura clara, né, de governança. Então, a governança, inclusive, foi muito foco nas aulas, né, o professor focou muito nisso, foi muito foco em discussão nas aulas, né? Então, essa ausência de governança realmente pode causar muito problema e aqui, de fato, faria com que esse ecossistema não conseguisse seus objetivos, né? Desafios, né, da interação e compartilhamento do conhecimento, né, ou seja, a efetiva integração entre a plataforma e a instituição de ensino, né, e quem vai receber, o beneficiário, né, do ensino, né, quem vai receber esse ensino, que essa integração aí. E a gente tem também o comprometimento, né, o engajamento, de fato, dessas grandes organizações, dessas grandes empresas, né, a gente não está falando de uma ação específica e pontual, a gente está falando de
algo de realmente de longo prazo. Então, é muito importante que haja esse engajamento, né, das grandes instituições e um desafio estrutural, né, que seria essa heterogeneidade dos participantes. Ou seja, empresas de diferentes portes, instituições de ensino com diferentes metodologias, famílias com diferentes níveis dessas tecnologias. Então, de fato, isso representa realmente um grande problema. E esses riscos, né, nós de fato mapeamos, e o que é que a gente pensou? Ou seja, quando a gente, anteriormente, né, na hora que a gente mapeou esses riscos, depois a gente voltou lá na estrutura da governança, e foi quando a gente elencou realmente essas iniciativas, né, de governança, de microgovernança. Então, tudo aquilo que a gente comentou anteriormente, realmente são ações que nós pensamos justamente após, né, entender, realmente mapear esses riscos aqui, e fomos lá ajustando essas iniciativas para que realmente essas iniciativas suprissem de fato, né, ou eliminassem ou mitigassem ao máximo esses riscos aqui que a gente entende que seriam os riscos do projeto. E assim, a parte da governança, nós vimos também na aula, né, que a governança não pode ser muito rígida, né, para não afastar, né, os colaboradores, né? Então, ela tem que ser flexível, mas ela tem que ser muito bem estruturada, um contrato que ambas as partes eles vão, de fato, cumprir, que isso nós vimos que é um dos grandes fatores, né, como já mencionado, de falha em grandes projetos, né? Como a gente viu até grandes corporações, né, que falharam na estratégia, né, no projeto, e com isso muitos deixaram até de desistir, né, na estratégia. Então, acho que esse é um dos principais pontos, e a governança ela cobre muito bem esse ponto. E da minha parte, eu acredito que nós vamos ter um futuro com mais oportunidade, né? Fica aberto aí sobre esse desafio complexo, né? E a gente formar uma mão de obra qualificada, alinhada com as demandas do mercado, reduzir a evasão de jovens para outros estados, aumentar a pregabilidade do nível de renda, atrair grandes empresas para o Nordeste, né? E assim fica aberto isso para uma futura dissertação, uma futura pesquisa, utilizando aí como referencial teórico, né? As redes colaborativas de impacto, né? Ou governança de redes colaborativas, como nós participamos, né? E entramos aí em detalhe, né? E teve algumas licenças poéticas nossas também nesse trabalho aqui, ali na série de governança, né? Que sobre a eficácia e eficiência e impacto social e econômico. Mas foi muito bom refletir isso, né? E eu acredito que isso, na prática, ele pode funcionar muito bem e trazer grandes resultados para a nossa nação. Foi muito bom fazer esse trabalho contigo, Tiago, com o professor Wegner também. Excelente, né? Acredito que a gente conseguiu realmente suprir o objetivo, passar por todos os passos, pensar, refletir realmente sobre todos os passos, e acho que a gente conseguiu realmente